Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui novamente. Estamos entrando, vivendo o momento, os primeiros momentos do mês de maio. E é sobre isso que eu gostaria de voltar o olhar junto com vocês. O mês de maio. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo aqui nesse canal, um canal de autoconhecimento, um canal com a proposta de nós exercitarmos movimentos mentais, emocionais, sensoriais, de espiritualidade, movimentos integrados que favoreçam que nós percebamos a nós mesmos e a vida na qual estamos aqui mergulhados a uma observação e a um movimento, a percepção de um movimento de fluxo saudável. Então seja muito bem-vindo, que você possa compartilhar esse vídeo, se for importante para você, possa comentar, possa fazer sugestões, possa fazer contatos para atendimentos individuais, se perceber essa necessidade, enfim, sinta-se aqui como um participante ativo e muito importante para esse canal. Então, mês de maio. O mês de maio, ele está ligado à ideia, ele já começa com um culto ao trabalhador, não é? A primeira celebração que se faz logo ao adentrarmos nesse mês é ao trabalhador. É um mês que também nos coloca em contato com o tema mãe, não é? Também faremos a celebração a esse papel materno, ao movimento do gerar. Nós faremos ainda, né, dentro desse mês, a percepção, uma atenção ao cuidado, né, à proteção, né, a libertação também, não é? Também esse mês celebra a abolição. Então, que a gente possa perceber o concreto do significado dessas datas e o abstrato que permeia tudo isso. E nesse sentido, a gente possa olhar para a vida que trilhamos, no sentido de percebermos o que está sendo pedido para nós nesse momento. O que você está trilhando para você? Winnicott, que é um psicanalista, né, do final do século XIX, início do século XX, ele diz assim, que a maternagem é o cuidado para o desenvolvimento saudável. Ele olha a maternagem como um preparo para a autonomia, para a liberdade do ser. E olha que no mês de maio nós temos a liberdade e a libertação sendo vista também e celebrada. Então, a maternidade, ou melhor dizendo, a maternagem, que não diz respeito a um determinado gênero, nem a nenhuma faixa etária, nem a nenhum slogan, ela faz parte e está presente no Yin e Yang. Ela está presente nas polaridades, independente do gênero, independente do sexo, independente da constituição do nosso corpo, né, feminino ou masculino.
Então, essa maternagem, que é o ato de criar para poder libertar, não é? Para poder empoderar e libertar, Winnicott traz isso para a gente pensar um pouco e olharmos um tanto para isso. Diz respeito a um amor que acolhe, que protege e solta. E muitos de nós, quantos de nós, vivem amores que aprisionam? Não é dessa maneira? Isso ou tal coisa ou tal pessoa é minha, está sobre o meu poder, está sobre a minha decisão, a minha escolha, né? Eu designo o que vai ser feito, né? Eu tenho poder sobre tal coisa, tal pessoa, tal situação. Esse é o amor que aprisiona. O amor que acolhe e protege para posteriormente soltar é o amor de um fluxo, né, que está ligado a um fluxo saudável. Né? É um amor que transforma, que vive a transformação, que vive diferentes possibilidades. Então, nessa teoria de Winnicott, a psique do ser humano, né, a nossa mente, não é alguma coisa que já nasce pronta. É alguma coisa que vai se constituindo no percurso. E aí a mente, as emoções, o ser humano como um todo. Mas será que as pessoas, será que você e as pessoas às quais você observa se percebem, se respeitam, se aceitam em permanente transformação? Será que quando constata assim que agora não está mais agindo, vendo as coisas ou percebendo como há determinados tempos mais remotos, né? Será que muita gente não carrega culpa, não carrega remorso, porque não agiu igual aquilo que era esperado, ou igual aquilo que seus pais ou seus familiares faziam ou esperavam dela? Então vejam que nós estamos falando aqui de um amor que ele é valorizado exatamente pela observação das transformações que são realizadas. E é um amor, então, que permite isso, né? Que compartilha disto. Não é um amor objeto e não é um amor que tem posse, né? Ou que alguém se coloca no direito de geri-lo. Né? É um amor que tem uma gestação, um gerir próprio, uma valorização e um movimento natural de si mesmo. Então, observe um pouco isso, veja de que maneira essas palavras te chegam, veja como que você se sente ouvindo algumas coisas que eu estou te trazendo aqui, fazendo referência a esse mês de maio. O mês de maio que pode ser visto como um mês divino, porque trata o outro como um bibelô, mas também pode ser percebido como divino, porque percebe, aceita e se dedica a estar junto com aquele ser que está em permanente transformação, que tem várias facetas e que está em descoberta diária. Então, esse percurso que eu estou trazendo aqui para vocês, o percurso do saudável, é um percurso que está atento às sensações, não é? Ao reconhecimento das estruturas, né? No que é que
comportamentos, atitudes, sentimentos estão baseados, estão estruturados no que é? São em coisas novas que vêm surgindo, ou é alguma coisa já antiga e de repente até ultrapassada para as necessidades atuais, mas que vem sendo se reproduzindo por uma valorização exacerbada, uma vinculação que não respeita a liberdade, mas uma vinculação que aprisiona para fazer igual aos que aqueles de gerações anteriores fizeram. Então, observe isso, perceba esses movimentos. Maio é um período que pede para nós olharmos para aquilo que nós geramos ou que nós estamos gerando, né? E aí, que bacana eu poder te perguntar, qual tem sido a sua criação? Você está em processo de geração, independente de ter um útero ou não. O que você está gerando? Com o que você está colaborando? Será que você reconhece esse movimento de criatividade em você? E aí, qual tem sido o tempo, ou qual é o tempo necessário para você gerar algo? Que tempo é esse? Do que você vem cuidando e que você deseja que germine? E será que você está preparado para soltar? Ou é alguma coisa que você pretende e intenciona que esteja sob o perímetro do seu controle absoluto, da não liberdade do objeto ou daquele algo que está sendo gerado? Então, perceba isso com carinho, com amorosidade, com atenção. Muitos de nós sofremos porque não soltamos o que precisa ser soltado. Quando vamos nos movimentando na dúvida, cordões são cortados, elos precisam ser desatados. E isso não significa desproteção. E isso não significa que estamos sozinhos. Significa que precisamos nos exercitar sob as próprias pernas. E se cairmos? Certamente, nesse momento, já deveremos saber, se adultos, que quando caímos, podemos levantar. E aí, perceber os campos nos quais estamos vinculados, os campos familiar, pessoal, né? No familiar, se perceber se você está no papel de pai, de mãe, de filho, de avô. Como é que é isso? Você observa isso? Qual tem sido o seu papel, o seu movimento no campo profissional, no campo social, nas relações que você estabelece, né? No desdobramento e no reconhecimento da sua espiritualidade. E eu não estou falando aqui em religião, não é? Mas observe isso. Como é que está o seu movimento nesses campos? Tem sido movimentos geradores? Tem sido movimentos cerceadores?
É preciso fazer aparas, acertos. Parece que o mês de maio nos convida a fazer essa percepção. O que vem dedicando atenção harmoniosa? Ao que você vem dedicando essa atenção? Será que vem dedicando essa atenção? Ao que precisa ser dado maior atenção ou intenção? Ao que? Olha que bacana percebermos isso, não é? Porque às vezes estamos sem intenção nenhuma e queremos que as coisas aconteçam. E nos frustramos quando coisas não acontecem do jeito que a gente diz que queria que acontecesse, olhando para o nosso próprio umbigo. Mas que movimento intencional foi produzido? Ou está sendo produzido? Então, que a gente possa perceber essas coisas em nós mesmos. Krishnamurti diz pra gente que é preciso entender que as emoções, os sentimentos, o entusiasmo não têm relação com a afeição e a solidariedade verdadeiros. Então, as coisas que nós produzimos em nós, em formato de boom, muito intensos, né? Enquanto sentimento, enquanto entusiasmo, não está relacionado a um movimento de equilíbrio, de harmonia, não é? E aí, os sentimentos, o entusiasmo, eles conduzem a nós percebermos o prazer de algo, as sensações prazerosas. E isso faz uma ligação direta com o sofrimento, porque daí parece que quando não tem prazer, não está bom, não está certo, não há felicidade. Olha quantas relações a nossa mente pode fazer, né? Puxando para vermos movimentos sinônimos, onde não há nada de sinônimo, há de antagônico. E esse antagonismo é que nos faz crescer e nos faz evoluir. Krishnamurti nos pede, segundo a minha percepção, para reconhecermos o preto e o branco, o bom e o mal, que são nomes que a gente dá, o dia e a noite, o sol e a lua, como movimentos que fazem parte de um contexto maior, de um todo. Estar triste, estar alegre, faz parte do movimento de harmoniosidade. Mas nós precisamos reconhecer isso, valorizar isso. Então, a mente ela precisa ser observada por nós, ao invés de nós nos deixarmos dirigir automaticamente por ela. Ai, agora eu estou triste, eu estou sem forças para nada. E aí eu afirmo isso, que estou triste e estou sem forças para nada. E como seria se eu percebesse que estou um tanto triste e começasse a olhar para essa tristeza e começasse a gerar em mim um desejo, uma intenção e uma vontade de transformar essa tristeza, se ela já está gerando incômodo em mim, transformá-la em algo que me impulsione para sentir um movimento oposto a ela, para já ir germinando este movimento oposto, porque o formato da onda
nos permite estar em baixa e subir novamente. E quando estivermos em baixa, subiremos novamente. Mas será que intencionamos isto? Então, esse convite para olhar para nós mesmos, parece que nesse mês, nesse período, tende a ficar um pouco mais evidente por conta da ligação embrionária que nós temos, ou melhor, nós precisamos ter vivido para chegarmos até aqui hoje onde estamos, não é? E precisamos ter cortado esse cordão, não só fisicamente ali naquele momento do nascimento, mas precisamos ao longo da vida, quando deixamos de ser crianças, ir intencionando e nos preparando para os desligamentos que se fazem necessário para libertar, inclusive a morte, não é? Algo necessário, não é algo que precisa ser visto como algo temeroso ou algo que nós devemos fugir ou amaldiçoar. O que é isso, minha gente? Isso gera sofrimento. Então, possamos observar, né, as mudanças que estão sendo pedidas para nós. E aí, o que é que você está se permitindo gerar? O que é? Pense nisso, observe isso. Eu quero trazer para você uma colaboração de Braulio Bessa, esse nordestino que faz poesias e que cantarola verdades da vida, movimentos da vida, tão fortemente presentes no cotidiano. Então eu vou pensar algumas estrofes de algo que ele diz para nós, uma poesia que tem subtítulo É Preciso Mudar. E aí, só pegando alguns trechos, né, para não me alongar demais, ele diz assim, que há mudanças até na dor, basta a gente observar. Deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar, ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar. Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, sofrer também é mudar. O tempo é um piloto louco que gosta de acelerar, não vê placas nem sinais e sempre vai avançar, modificando o sentido, faz viver virar vivido. Basta um segundo passar. Então, vejam, reflitamos um pouco, né, com bom humor, leveza, essas palavras que Braulio Bessa traz para nós, mostrando quantos grandiosos momentos estão ocorrendo o tempo todo e às vezes não observamos. E outras vezes, quando observamos, sofremos com isso. Quando podemos nos permitir contemplar. Quando podemos nos permitir chegar mais no miolinho, ao invés de pegar aquela coisa e jogar embaixo do tapete. E ainda, complementando Braulio Bessa, eu quero trazer para você Bert Hellinger, né, que colabora tanto aqui com as coisas
que eu trago, né? Porque eu estou atenta às questões que ele deixou, né? E as questões que ele continua produzindo para cada um de nós que queira olhar, refletir, perceber, principalmente os terapeutas, né, consteladores familiares. Então, Bert Hellinger, num livro dele intitulado Simetria do Amor, ele traz, né, ele deixa um poema chamado Medida Dupla, e que eu resgatei alguns trechos desse poema para complementar aqui esse nosso olhar sobre a maternagem, sobre a criação, sobre a percepção dos movimentos que temos e que podemos transformar a qualquer tempo na nossa vida. Então, nesse poema há um diálogo entre um observador e o vidente, né? E a gente pode considerar um diálogo entre o aprendiz e o mestre, ou ainda um diálogo entre eu e o meu eu mais verdadeiro, entre os meus dois eus. Chame como quiser, mas sinta isto que eu vou deixar aqui para você, que eu te trago. Existe uma pergunta, né, que o aprendiz faz para o mestre, que é essa aqui. Será que o conhecimento da parte, ou de algo pequeno, de um detalhe, de algo ocorrido, será que esse conhecimento da parte é diferente do conhecimento do todo superior, ou da verdade absoluta? Essa é a pergunta. E o mestre, ou o vidente, ou o seu eu divino responde assim: as partes dispersas, elas se tornam um todo quando elas cedem à pressão do movimento do seu centro. Sintamos isso. Chego aos vários pontos de uma cidade entrando por um único portão. Então, todas as partes podem ser conhecidas por aquilo que já se passou, por aquilo que aconteceu. A verdade, ela brota do vazio. Então, quem hesita em agir, esperando saber mais, ignora o que funciona de fato. Ignora o movimento real. O todo é como um barril de cidra fresca, doce e escura. Precisa de tempo para fermentar e clarear. Os tolos que a bebem, em vez de degustá-la, ficam ébrios. Então, será que você está bebendo em demasia ou você está degustando, independente do que esteja vivendo nesse exato momento? Quais têm sido os teus movimentos? Que esse momento te favoreça atenção naquilo que pode ser gerado por você, para você e para o seu entorno, para o universo do qual você faz parte. Que você possa apreciar, possa deixar fermentar, para depois, logo a seguir, degustar.
Eu fico por aqui, te deixando um grande beijo e infinitas possibilidades para você gerar, transformar, criar e apreciar. Grande beijo. Até mais.